Olá, vamos falar um pouco sobre essa guerra e eu quero começar falando de Mateus 24. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E o que está acontecendo com esse versículo? Muita gente está usando esse versículo para dizer, calma, ainda não é o fim. Tá tendo guerra, mas ainda não é o fim. Mas e aí? Quantos milhões de guerras ainda vai ter que haver para as pessoas continuar falando nesse versículo? Ainda não é o fim, ainda não é o fim? Vai esperar ter quantas guerras para ficar dizendo isso? Isso tudo que está acontecendo é a tipologia do que vai acontecer no período da grande tribulação, na guerra de Gog e Magog. Então, para quem não entende de escatologia, não entende, não sabe quais são os planos da nova ordem, que está até passando na TV já o primeiro dia da nova ordem. Enfim, para quem não conhece isso, acha que tudo isso é uma baboseira. Acha que tudo isso é teoria da conspiração, que tudo é o anticristo, que tudo, a Bíblia está se cumprindo, que tudo só se fala em Bíblia, só se fala na volta de Jesus. Mas realmente só se fala nisso, por quê? Porque realmente a Bíblia está se cumprindo. Realmente nós estamos vivendo nesse período que a palavra de Deus diz, no período das dores. Ainda não é o fim, mas nós estamos vivendo o período das dores. E quando a gente prega sobre isso, quando a gente fala sobre isso, não é porque a gente quer colocar medo na população, não é porque os pastores querem colocar medo nos cristãos para eles se voltarem para Jesus de verdade, para parar de pecar, não. Isso é realidade, isso é a Bíblia realmente acontecendo nos nossos dias. E a palavra de Deus em Apocalipse, ela é tão bonita, porque no início de Apocalipse e no final dele, diz bem-aventurado quem conhece a palavra desse livro, quem guarda a palavra, ou seja, quem conhece, quem estuda, quem está ligado no que está acontecendo, quem está olhando para os sinais e está comparando com a palavra de Deus e vendo o que está acontecendo. Bem-aventurados são essas pessoas. Existe uma bênção destinada para essas pessoas, para as pessoas que estão despertando a igreja. Então essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia é só um tipo do que vai acontecer lá na frente, lá na grande tribulação. A Bíblia, ela trabalha de uma forma. Existe o tipo e o antítipo. O tipo são as coisas, são a amostra, as coisas menores acontecendo para mostrar como será, de que forma Deus vai trabalhar lá na frente, lá no futuro escatológico, lá na grande tribulação. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem vários tipos de arrebatamento, de tribulação, da morte de Jesus, da salvação. Tem várias formas de tipo, de tipologia, de amostras, de como seria lá na frente, de como vai ser lá na frente. E é assim que ela trabalha. E quando as coisas acontecem hoje, nós precisamos prestar atenção, porque é o tipo do que vem. Então, quando as pessoas usam essa passagem de Mateus 24 para dizer, eu ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas não é o fim. Não, a gente não pode negligenciar as coisas que estão acontecendo. A gente está sim vivendo nos tempos do fim. Sim, estamos no período das dores. Não é o fim ainda, mas está muito próximo. Então não adianta o tempo todo, se houver guerras, houver pestes, houver fomes, e ficar usando esse versículo para ficar dizendo, não, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Eu não sei quando é a hora, ninguém sabe. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, não sei. Só Deus sabe. Só que nós precisamos olhar para isso e entender que está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, está acontecendo com mais intensidade, por isso que chama período das dores. Vai começando de pouquinho e vai aumentando a intensidade até chegar nas dores no parto. O que eu entendo sobre esse período? Nós já estamos vivendo o acréscimo do tempo da igreja aqui na Terra. Em Salmos 90 diz que uma geração, ela dura 70 anos, 80 anos no máximo, quando já está enfadado, quando já está cansado. Então, se nós formos olhar para Israel,
que se tornou nação em 1948, então já se passou os 70 anos, já está indo para os 80 anos. Então isso quer dizer que já está passando do tempo. Por isso que eu digo, nós, a igreja, já estamos passando do tempo de estar aqui na terra. A Bíblia diz, olhar para a figueira. Quem é a figueira? É Israel. Então, quando os seus ramos começam a sair, as suas flores começam a brotar, eis que está perto o verão. E isso aconteceu em 1948, quando Israel se tornou nação. Então, estamos muito perto desse verão. Estamos muito perto do arrebatamento da igreja. E enquanto esse período não chega, a igreja vai passar cada vez mais por guerras, por conflitos, por pestes, por fomes, por terremotos, por muita coisa, cada vez com mais intensidade. Para quê? Para que haja uma desordem no mundo, para que haja um caos que eles precisam causar, e Deus também, conforme a tua palavra, cumprindo a tua palavra, Ele está fazendo com que as coisas aconteçam. Para quê? Para que causar esse caos? Para que tudo isso? Para levantar o Salvador, para levantar aquela pessoa que vai trazer paz para o mundo, que vai colocar tudo em ordem, que vai fazer um governo maravilhoso, um governo único, um cara assim que vai conquistar milhões e milhões de pessoas. E esse cara é o anticristo. E para ele vir com a sua falsa paz, precisa haver guerras. Para ele colocar ordem no mundo, para ele ser o salvador do mundo, precisa haver um grande reset econômico, precisa haver todas essas coisas que estão acontecendo, o controle, a tirania, esses problemas das guerras, do reset, tudo precisa acontecer. E está acontecendo. A teoria da conspiração está sendo colocada em prática. É a nova ordem, ponto. Ela está sendo colocada em prática. Ela já está sendo testada na população. Só que muita gente não percebe isso. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. E a palavra de Deus é clara sobre isso. Nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras. Então muitos estão dizendo, essa guerra é a guerra de Gog e Magog. Não, ainda não é. Esse é o tipo da guerra que vai acontecer na grande tribulação. Eu sempre aprendi que a guerra de Gog e Magog ia acontecer antes, mas lendo as Escrituras, eu entendi que a guerra de Gog e Magog é a mesma guerra do Armagedon. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas ensinam pra gente algo que aprendeu do antepassado, do que aprendeu do outro antepassado, que aprendeu, mas aprendeu de uma forma errada. No meu entendimento, eu sempre aprendi que a guerra de Gog e Magog era uma guerra e a Armagedon outra. Mas eu lendo a palavra de Deus, eu lendo Ezequiel 38, eu tirei as minhas próprias conclusões, que a guerra de Gog e Magog é a mesma guerra do Armagedon. Então ela vai acontecer na grande tribulação. E isso que a gente vive só é um tipo, só é uma amostra daquilo que vem por aí. Então para essa guerra acontecer, precisa se levantar 10 nações. Lá em Ezequiel 38, ele fala quais são as nações. Comece a contar elas para você ver, são 10 nações. E lá em Daniel 7, fala que precisa levantar os 10 chifres, que são as 10 nações também, ou os 10 blocos de nações. E lá fala que vão cair 3 delas, 3 pontas daquelas vão cair e vai se levantar uma ponta pequena. E essa pequena ponta é o anticristo, que vai governar todas elas. A gente pode ver tudo o que está acontecendo, que eles estão preparando o cenário. O cenário está montado, eles estão preparando, estão treinando, testando a população e estão deixando tudo montado, tudo pronto para esse governo, para esse novo governo, para essa nova ordem poder dominar. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar fazendo o que a gente fazia, olhar para a figueira, que é Israel. Então, quando a gente vê a Rússia, os países do norte, a Rússia, entre outros, descer para a Turquia, aí sim você tem que começar a se preocupar, começar a olhar o tipo da guerra que vai acontecer, que vai ser a guerra dos finais dos tempos. Por quê? Porque a Bíblia fala, o trono de Satanás está na Turquia. Então nós temos que ficar ligados no Oriente Médio, porque é de lá que as coisas vão começar a se complicar para Israel e as profecias vão começar a se cumprir.
Hoje a gente vê muitos países lançando sanção sobre a Rússia para dizer, eu estou interferindo indiretamente na guerra. Mas na verdade, se eles quisessem interferir na guerra, eles interfeririam e acabava logo de vez. Mas por que eles não estão fazendo isso? Porque eles precisam causar o caos econômico, o grande reset. Porque a Rússia, ela é uma produtora de insumos muito grande. Ela produz gás, ela produz fertilizantes, ela produz trigo e distribui para muitas nações. E essas nações estão colocando sanções sobre ela. Só que não é só a Rússia que está perdendo com isso, essas nações também estão perdendo. O que vai acontecer? Uma grande quebra na economia. Vão ter que resetar tudo. É por isso que eles não estão interferindo diretamente, mas sim por detrás. Precisamos estar de olho no Oriente Médio para ver se vai descer para a Turquia e precisamos estar de olho nesse reset econômico para ver o que vai acontecer. Daí se encaminha para a nova ordem, para o governo preparado para o anticristo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá bom? Deus abençoe!